agora de medicamentos? Tá? Te tocar a saúde em dia, graças a Deus. Mas recentemente tive um probleminha, precisei usar aí uma medicação. E aí a medicação não acabou. Ainda tenho, tá lá na gaveta. Venceu. O que eu faço? Descarta no lixo comum? É um xarope? Vai despejar ali no ralo da pia? Será que isso é correto? A gente está recebendo aqui uma especialista para nos ensinar qual a maneira correta de descartar. E tem muita curiosidade também, viu, em relação ao vencimento dos medicamentos? Adriana Antoniazzi, obrigada, viu, Dri, pela sua presença. Obrigada eu pelo convite, né? Espero poder esclarecer aí, né, algumas dúvidas, né, que todo mundo tem dúvida com relação a isso, né? Tenho certeza que sim. E às vezes a gente acaba acumulando, né, sim, em casa, alguns medicamentos, isso é muito comum. Comprimidos, xaropes, enfim. Isso é muito comum, porque tem aqueles medicamentos que são de uso contínuo, né? Ou seja, a pessoa vai tomar aquilo para o resto da vida, tem um problema crônico e essa medicação vai ser levada aí a vida toda, então ela tem que administrar esse prazo de validade. E tem o caso que você adoece, você vai comprar o medicamento e não vai consumir todo aquele medicamento, porque na caixinha vem 30, 60, você vai usar só 40, por exemplo, depende lá da prescrição médica. E aí ficou com aquela sobra, né? O que fazer? E aí aquela sobra vai ficando, e o que fazer? Vai vencer, né? Então, antes de mais nada, assim, entender o porquê do prazo de validade, né? O que significa isso? Vamos entender melhor? A gente tem inclusive uma tela aí para a gente poder ilustrar e compreender melhor, né? Através das orientações e também através dessas imagens que a gente vai ter acesso. Então, a validade dos medicamentos. Questão do princípio ativo, especificações estabelecidas, preservar as condições de armazenamento e transporte. Esses princípios ativos dos medicamentos, eles têm esse prazo de validade, então é importante não consumir o medicamento vencido, né? Sim, de forma alguma, isso é inviável. Então, o princípio ativo é o responsável pela ação no organismo, né? Então, esse prazo de validade é o prazo limite que ele tem para ser consumido. Então, esse prazo de validade é estudado, tem as especificações, né, que são seguidas. Então, o prazo de validade na indústria, eles vão fazendo estudos, colocando essa medicação em condições extremas de calor, de umidade. Para quê? Para poder observar, fazendo o controle, doseamento desses princípios ativos, se essa medicação ainda está de acordo com as especificações, né? Então, é importante respeitar esse prazo para você garantir que esse princípio ativo está ali, né, permanente e vai poder tratar a sua doença. E às vezes as pessoas têm curiosidade, né? Como é que a indústria chega nessa Sim, data, nesse prazo de validade? Não é uma coisa assim, criou-se, 2 anos esse princípio ativo está... Não, é estudado, são feitas análises, né? E testes, né? E esses de testes, resistência. isso, porque quando o medicamento chega no mercado, esses testes foram feitos, né? Então, ele chegou, tem lá como armazenar. Então, porque o prazo de validade para estar ali, né, na caixinha, olha, 2 anos. Mas esses 2 anos, se foi conservado no local, né, sem o calor, sem umidade, né, no caso de comprimidos e cápsulas. Se você deixar no local onde tem muita umidade, por exemplo, vou guardar, né, perto da pia, né? Ou na hora que você está manuseando, coloca a mão úmida ali. Então, quer dizer, esse princípio ativo pode estar sendo degradado, né? Então, o uso correto também do medicamento é importante para que tenha, né, esse prazo de validade ali, né, dentro das especificações. A gente tem também os manipulados, sim, né? Sim, que essa é a minha área, né? Então, os manipulados, um pouco diferente isso, né? Então, o manipulado, o médico prescreve para aquele paciente aquela dose específica para ele e já dentro do prazo correto que ele vai consumir. Ou seja, o prazo de validade do manipulado é menor. É menor. E isso também por quê? Porque o manipulado, você associa vários medicamentos, então não tem como você fazer um estudo de estabilidade, se esse medicamento vai permanecer ali, o princípio ativo, durante, né, aquele período maior. Então, a validade geralmente é bem menor, né?
Mas assim, o objetivo o paciente foi até o médico, ele prescreveu uma fórmula, ele vai até a farmácia, pede para manipular e é dentro daquele prazo. Não tem por que sobrar, né? Então essa até é uma vantagem, né? Não haver sobras, né? Para não ficar nada lá guardadinho, né? E a gente tem aí algumas misturas feitas em casa, né? Pelo próprio Sim. paciente. Nós temos também aí uma tela. Sim, então isso é bem interessante. Que é muito comum, né? Esses antibióticos que você compra, aí no vidro tem lá o pozinho. Diluir, né? Aí você vai chegar em casa e vai fazer essa preparação que a gente fala, uma preparação extemporânea. Por quê? Você vai diluir ali com a água e já vai usar dentro daquele prazo de validade dele, que não vai ser o mesmo do original. Então, na caixinha, tá lá às vezes 2 anos. Mas a hora que você diluiu e vai fazer o uso, é outro prazo, são 15 dias, né? Por quê? Porque ele entrou em contato com a água e isso já está ocorrendo, né, um processo de degradação. Então, se você consome, assim, vou consumir daqui, não deu agora, mas assim, vou voltar a tomar, o médico prescreveu lá sei lá, alguma outra coisa, vou voltar a tomar, vou deixar guardadinho. Não vai poder deixar guardado, né? Porque 15 dias aí é o limite, muitas vezes, né? Eu queria falar também a questão dos colírios, que tem muita gente que acha que colírio é uma aguinha, né? Colírio é uma aguinha ali, não é um medicamento. Tem, inclusive, colírios que são antibióticos. Gente, Sim. Colírio não é uma aguinha qualquer, não. Colírio é medicamento. Tem que ser usado com orientação médica, com prescrição. Sim. E acaba virando hábito, né? Usar o colírio, né? Uma automedicação. Vai lá, compra, o vizinho usou, falou que é bom. E a gente vai falar também um pouquinho de colírio. Olha só a próxima tela. Cuidado, tá, gente, com a automedicação. Cuidado com esse uso aí excessivo dos colírios, sem orientação de oftalmologista, de um médico aí especializado. Então, os colírios, a gente tem também, após a abertura, o prazo não é mais o original da caixa, tá? Geralmente só pode ser usado por 30 dias após a abertura. Às vezes as pessoas abrem o colírio, começam a usar, aí vai lá na caixa, aí Tati, vai ainda, a validade é só fim de ano. Mas você vai ter que usar em 30 dias, tá? Porque o colírio, depois de aberto, muda a validade. O que está na caixa é ele mais fechado. Sim, fechado. Muda porque aí vem o manuseio, né? Você está abrindo e fechando, entra em contato com o meio ambiente, pode ocorrer contaminação, né? Se você deixar por esse período aí superior a 30 dias. No caso, principalmente do colírio antibiótico, e aqueles que são só lubrificantes, então, também é ideal? Também, mesmo lubrificante está lá, né? Depois de aberto, consumido, assim, às vezes são 30 dias, 28 dias, mas você tem que respeitar, não é mais o original, né? Não é mais o prazo de validade original. Lê o rótulo direitinho. Então, por conta da contaminação. Então, imagine você pingando um colírio, né? E o colírio está contaminado, né? Que é um lubrificante que de repente pode contaminar. Então, você pode aí, né, ter uma conjuntivite por conta do seu colírio. Né? Onde guardar, né, esses medicamentos, os colírios? Onde você deixa? Na gaveta do banheiro? Numa despensa? Na lavanderia? Numa caixinha? Na cozinha? Num armário? Embaixo da pia? Onde é que você guarda os seus medicamentos? Vamos conversar também um pouquinho sobre isso? Olha só. Então, a validade dos medicamentos e o armazenamento correto, né? Os cuidados principais aí para a integridade dos medicamentos. Cápsulas e comprimidos, você deve manter em local fresco, longe da umidade. Para as formas farmacêuticas líquidas, algumas vezes necessitam de refrigeração. Então, na hora da compra, perguntar, né, para o farmacêutico ali, para o profissional da saúde, da farmácia, e também ler atentamente o rótulo. Como vai ser conservado, né, para poder, voltando, né, você garantir que dentro daquele prazo ele vai estar lá com toda a integridade inicial, né. Então, a forma farmacêutica comprimido, cápsula, então local fresco, né, totalmente. Então, vai guardar onde? Um lugar na sua casa que fique longe dessa umidade. Um armário, se for até uma despensa onde, né, você guarda, se você tem um alimento, mas coloca uma caixinha lá separado, onde ele vai ficar sem assim, contato com a água, né, longe da pia, né, não guardar no banheiro. Né? Então, são esses cuidados. E alguns medicamentos líquidos realmente têm que ter refrigeração.
volta falando, refrigeração por quê? Porque ele pode contaminar, de ficar no meio ambiente e também ocorrer reações onde vai ser degradado, né? Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar, então, sobre a questão do descarte, né? Adquirimos a medicação, usamos corretamente, conforme as orientações ali do fabricante, do farmacêutico, e aí venceu. Ou passou os 30 dias que estava aberto, vou ter que descartar. Como fazer esse descarte? Por exemplo, aqui a Lilian está participando. Tati, posso jogar no ralo os líquidos? Os comprimidos, posso dar descarga? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Você na sua casa, como você descarta os medicamentos vencidos? Já já a gente vai falar a forma correta, né? O que deve ser feito e o que não deve ser feito. Daqui a pouquinho eu vou falar disso.